Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual, hoje aqui de Taubaté, do Teatro Mazzaropi, claro que vai noutra data, mas aproveitamos a semana preparando o coração, que é uma iniciativa da Fundação Dom Couto, recebendo pessoas do Brasil inteiro aqui conosco, pessoas que vêm de longe, para entrar nesse clima do advento, que é de preparação. Você sabe que o advento é um tempo parecido com a quaresma, né? Porque nos propõe a mesma coisa. O advento nos propõe um despojamento que vai nos ajudar a chegar ao Natal mais leves. É como se nós estivéssemos preparando a nossa casa para receber alguém. O conceito de esperança é absolutamente fértil dentro da teologia cristã. Mas não é um esperar por esperar. Moltmann, um teólogo que eu gosto muito, ele dizia que a esperança cristã, ela só faz sentido porque ela é operante. Não é um cruzar os braços e ficar aguardando as coisas acontecerem, não. Você sabe muito bem o que isso significa, porque na sua vida prática se aplica perfeitamente. Se você vai receber uma visita, você trabalha para esperar a visita. É uma espera operante. Enquanto se espera, prepara-se o bem-estar daquele que vai chegar. O advento é um tempo que nos prepara para que a gente tenha condições de compreender a simplicidade do acontecimento. Nós nos preparamos para compreender a simplicidade. Que às vezes a simplicidade dá mais trabalho de ser compreendida do que as realidades mais complexas, que podem passar despercebido. São situações que você pode nem percebê-las. Uma simplicidade, ela é prenhe de ensinamentos, mas ela pede a nossa contemplação. Por isso que no advento, todas as liturgias que nós rezamos, todas as leituras que nós fazemos, elas estão sempre a serviço da construção dessa espera, desse preparo. Eu preciso preparar o meu coração, porque alguém especial vai chegar. E a gente sabe o significado de receber Jesus no Natal. Depois nós vamos nos encaminhar com Ele. Eu gosto de dizer isso. Na vida de todo cristão é sempre Natal. É a oportunidade que nós temos de receber Jesus menino, de com Ele crescer, de encaminharmos-nos pelas vias dolorosas, até chegar ao significado mais profundo da ressurreição, que é justamente o desafio de mantermos-nos vivos enquanto vivos estamos. Pode parecer redundante, mas não é não. Tem muita gente viva que já morreu. Não é assim que funciona? O desafio da religião é justamente soprar vento dentro de nós. Soprar o sopro que nos mantém vivos. É tão frutuoso você identificar na vida quais são as realidades que lhe mantêm vivo. Quais são as situações que sopram alma no seu corpo. Esse é o contexto das religiões. Quando nós saímos de casa na intenção de rezar, outra coisa nós não queremos senão soprar alma no nosso corpo. Buscar elementos, ritos que nos ajudem a viver. Às vezes eu me deparo com algumas escolhas que eu faço no meu dia a dia, que são absolutamente contrárias ao ato de soprar vida dentro de mim. Às vezes eu me percebo me matando com aquilo que escolho ler, com aquilo que escolho prestar atenção. A isso nós chamamos de pecado, né? Que é tudo aquilo que fere a nossa vida. Quando eu compreendi o significado de pecado, eu retirei dele toda aquela carga moralista, pesada, que ao longo da minha vida eu escutei. Porque não me ajudava. Não me ajudava porque não me atribuía responsabilidades. Tudo isso me foi ensinado apenas como se Deus fosse um velho mal-humorado, que não gostasse de alegrias,
que não tivesse satisfação em ver pessoas felizes, um Deus que precisava mais psicólogo de nós do que nós, um Deus meio doente da cabeça, né? Que se alegra de ver joelhos esfolados o tempo todo. Porque se eu não compreendo o significado de um joelho esfolado como um instrumento que me educa, que me disciplina, e aí você coloca todo o contexto dos sacrifícios humanos que nas religiões a gente pode fazer, pode usar como um benefício para a alma somente. Ele por ele mesmo, se Deus se alegra apenas com o gesto dos joelhos esfolados, então ele precisa de psicólogo, ele precisa de um bom terapeuta para curar-lhes os gostos. Não, eu compreendo que o que me disciplina como ser humano repercute imediatamente na satisfação que Deus tem de me perceber. Gente, não precisa ir muito longe. A educação que vocês dão aos filhos, qual é o resultado dessa educação? Qual é o fruto daquilo que vocês investem nos filhos de vocês? É a satisfação de vê-los bem, não é não? Não é isso que vocês esperam? Que bom, no momento certo, eu interferi na vida do meu filho, eu ajudei a esclarecer, eu ajudei a decidir aquilo que hoje o faz feliz. Essa é a maior realização que um pai pode ter, de perceber que interferiu na hora certa na vida do seu filho. A religião é a mesma coisa. São os instrumentais por onde Deus também vem nos instruir, para que a gente tenha condições de ficar realizados, satisfeitos como pessoas. A gente ir buscando no nosso dia a dia aquilo que de fato tem um poder educador sobre a nossa vontade. É simples de entender. E isso nem é cristão, viu? Vem antes do cristianismo. Aristóteles já falava da necessidade que o ser humano tem de educar a sua vontade. Então até os ateus também podem se beneficiar desse ensinamento, que foi completamente assumido pelo cristianismo. A nossa prática religiosa tem filosofia na sua raiz. Isso foi o grande trabalho de Agostinho, Tomás de Aquino, que foi lá buscar no conhecimento acumulado pela humanidade, quando Jesus nem era nascido, quando nós ainda não estávamos em contato com essa revelação divina que nos diz que Deus quis ser um de nós, andar entre nós, falar-nos uma linguagem que nós entendemos. Estava lá na raiz. Aristóteles dizia que se uma pessoa quiser viver de forma harmoniosa, ela tem que educar a sua vontade, educar o desejo, eu gosto de dizer. Você começar a perceber que você é um território a ser educado. Você sabe que para mim foi uma surpresa estar na Alemanha, lá em Schoenstatt. Como é que fala? Schoenstatt. Não é que a irmã fez tanto exercício para eu aprender a falar bonitinho, que eu não queria decepcioná-la, mas acabei decepcionando. Eu confesso para vocês que eu ouvia muitas vezes falar de mãe rainha vai para lá, mãe rainha vem para cá, mãe rainha é recebida naquela casa, mãe rainha é recebida na outra casa, mas eu desconhecia a belíssima inspiração que gerou essa devoção. O padre daquele lugar onde nós estivemos, quem esteve comigo sabe, um dia reuniu os seus seminaristas. Era um território onde o nazismo tinha uma força muito grande, e ele disse assim: Nossa Senhora não apareceu aqui, mas nós queremos erguer um santuário para ela. Então, como ela não apareceu, nós vamos convidá-la. Então, como não foi uma escolha dela, é uma escolha nossa, de que este território seja um território dela. Inclusive Schoenstatt chama um lugar que é belo, né? A tradução é isso. Como nós vamos
hospedá-la, a condição para que ela fique é que nós sejamos homens e mulheres de bem. É a nossa conduta que fará Nossa Senhora estar entre nós. Você quer uma coisa mais cristã do que isso? Eu evocar diariamente a força da minha vontade para me educar, para ser um homem bom, para ser um homem justo, para ser um homem que faz escolhas pela vida, que promova a vida que está em mim, que promova a vida que está no outro. Essa é a atitude cristã, e ser genuíno, genuinamente cristão. Não tem nenhum adorno aqui que possa complicar a compreensão. Não tem nenhum outro acréscimo de teologia que possa complicar o que acontece lá naquele território. Qual é a grande mística de Schoenstatt? É que as pessoas se convençam de que onde nós estivermos plantados é nossa missão construir um lugar onde Deus queira ficar. Sabe, fazer na minha casa, Schoenstatt, um lugar onde Deus queira estar. Da mesma forma como eu também gosto de estar onde eu me sinto bem. E o que me faz me sentir bem? O que as pessoas me provocam. Não é assim que funciona? É quem lhe deixa à vontade, é quem lhe permite ser verdadeiro. Eu posso ser este lugar para alguém, o outro pode ser este lugar para mim. O Milton Nascimento já falava, né, que amigo é o melhor lugar. Por isso, porque não há uma satisfação maior do que você estar ao lado de pessoas que lhe provocam a melhor parte, que tornam o seu coração Schoenstatt, um lugar bonito, onde a gente gosta de estar. E eu também posso, ao longo da minha vida, sem ter nenhuma consciência disso, sem ter acesso a essa beleza do Evangelho, viver o contrário de tudo isso. Viver para expulsar, para provocar o que há de mais nocivo, para provocar as injustiças, para provocar a mentira, para provocar a maldade. Sim, o tempo todo nós vemos isso por aí. Nós presenciamos isso por aí. E é por isso que nós precisamos ficar atentos ao contexto onde nós estamos plantados. Passar no crivo todos os dias. Quais são as influências que você tem sobre mim? Você olhar um por um na sua casa. O que é que você provoca em mim quando eu lhe dou acesso à minha vida? Você constrói Schoenstatt em mim? Ou você expulsa o que é belo, o que é favorável, o que é saudável? O padre foi muito sábio ao propor isso aos seminaristas. É uma mística naturalmente pautada no Evangelho. Nossa Senhora não assume o lugar de Jesus. Ela é a mestra que tem o menino no colo. E eu achei muito bonito, porque logo quando nós chegamos lá, e a irmã que nos recebeu com muita simplicidade, ela disse assim: preste atenção na imagem de Nossa Senhora Mãe Rainha. O que lhe chama a atenção nela? É o olhar, né? Aquele olhão assim aberto. E ela fala assim: se você vai para a esquerda, se você vai para a direita, se você vai lá para o fundo, em qualquer ângulo que você olha para essa imagem, ela está olhando para você. Tudo bem, eu já sabia que era assim. O artista que pintou aquela imagem tinha essa intenção: colocar na mulher, colocar na Nossa Senhora um olhar penetrante e abrangente. Não é um olhar que olha para um lugar só. Mas aí a irmã, pela própria sensibilidade que ela tem e pela facilidade que ela tem de falar das coisas simples, ela mexeu no meu coração de uma forma tão definitiva sobre aquele lugar, a ponto de eu dizer, quando eu terminei de ouvir a frase, falei: meu Deus, eu fiquei 15 dias
fora de casa. Eu preguei muito, nós celebramos todos os dias nós rezamos juntos como grupo, mas eu tenho consciência que eu saí de casa para ouvir isso. Sabe quando você toma consciência de que tudo aquilo que foi programado, desde o seu embarque em São Paulo, até aquele momento, o último dia da peregrinação, quando você tem aquela clareza de que você andou aquela distância toda para ouvir aquela frase? Ela falou assim: a Nossa Senhora olha desse jeito para nós por um motivo muito simples. Ela olha porque tem tempo. Não é alguém que está com pressa. Eu parei e prestei atenção naquela frase, tão óbvia, mas naquele momento tão carregada de significados. Ela olha assim porque tem tempo. E se você tiver disposição, ela fala com você, porque ela tem tempo para você. É a personificação de um Deus que tem tempo para mim. Minha gente, nós estamos tão empobrecidos que nós ficamos, a nossa pobreza ela fica evidenciada justamente na nossa falta de tempo. Se você for fazer uma análise, quem é rico? A maioria dos ricos que tem dinheiro que eu conheço, eles não têm tempo. Eles não têm tempo para eles não têm tempo para suas alegrias. Mas não é um privilégio só dos endinheirados, não. Nós também. Como nós estamos carentes de tempo. E de repente você é colocado diante de um Deus que tem tempo para você, que não tem pressa em lhe ouvir, que não tem pressa, alguém que está disposto a lhe ouvir. Aí aquilo mexeu comigo e começou a provocar dentro de mim algumas coisas. Aquele dia, até sair daquele lugar, eu confesso que eu recolhi um cesto de aprendizados. E um deles foi esse. Deus me educa através de sua mãe. Uma pedagoga. Porque ela aprendeu também. Me ensina virtudes que, se eu prestar atenção na vida de Nossa Senhora, como eu recolho virtudes dessa mulher, que me servem de exemplo. E o mais interessante, tem no colo o menino do Natal. O menino do Natal já está com ela. É o que ela quer, ao final de tudo, nos oferecer. Passa pela nossa vida, fala-nos ao coração, para que depois a gente tenha condições e disposição de receber o menino no colo. E com o menino no colo, a gente ir buscar tudo aquilo que precisamos buscar, para que tenhamos o que o Evangelho pode nos dar. Porque quando Deus acontece verdadeiramente no nosso coração, Ele modifica, sobretudo, a nossa vontade. Você percebe? Eu sei que conversão não é mensurável. Você não pode pedir uma régua para poder falar: eu quero saber o quanto que você é cristão. Mas nós podemos ter indícios. Se você quiser analisar a qualidade da vida religiosa em você, é só olhar para os seus desejos. O que você ainda deseja? O que você realmente quer? É a pergunta de Jesus para o Bartimeu. Bartimeu, o que tu queres que eu faça? Aquilo que nós desejamos. Como é que nós educamos a vontade e o desejo? Como é que eu trabalho para que o meu desejo me encaminhe? Porque o desejo é a pulsão que me leva, para que ele me leve àquilo que de fato pode me fazer bem. E me fazendo bem, naturalmente faz bem àqueles que estão ao meu lado. Essa música fala para a gente não desistir do amor. Mesmo quando a cruz nos pesa,
mesmo quando a vida é difícil. Porque a primeira regra que nós precisamos aprender para nos livrar das ilusões religiosas é de que a nossa vida fica mais fácil porque temos Deus. Não. Deus não vai retirar de nós o que humanamente nós precisamos enfrentar. Mas a fé, ela acaba funcionando como um instrumento de batalha. Não espere que Deus vá facilitar a sua vida. Da mesma forma como um pai não pode facilitar a vida do filho, porque seria uma irresponsabilidade, porque o impediria de amadurecer. Ele vai dar o suporte. Aí sim. Aí nós estamos falando de uma fé madura. Não me priva do sofrimento, porque humanamente ele não pode me privar. São escolhas. Eu planto um pé de laranja, eu não posso esperar colher morangos. Às vezes as pessoas plantam laranja e querem colher morango, e acham que Deus é obrigado a dar os morangos para ela. É só uma criada de vergonha na cara, e a gente vai ver que nós estamos pedindo o que não nos cabe pedir. Ah, padre, mas e aquela história de que Deus faz o impossível? Sim, ele continua tendo o direito de fazer o impossível, mas não se esqueça que ele continua tendo o direito de exigir que a gente plante do jeito certo. Eu tenho o direito de esperar pelo impossível, tenho. Mas eu só espero pelo impossível depois de ter feito tudo o que foi possível. É maduro assim, pensar assim. Deus não me livra da batalha, Ele apenas batalha comigo, me fortalece. Então eu não posso desistir. Eu não posso desistir, e eu preciso fortalecer o meu desejo, eu preciso fortalecer a minha vontade diariamente, para que eu dê conta de tudo aquilo que faz parte das minhas demandas. Então, se a cruz está pesada, não tem que reclamar da cruz. Faz parte da minha vida. Se você for ver, todos nós aqui estamos de alguma forma carregando uma cruz. Você não é mais bonito que os outros. Por que você não teria de carregar uma também? E a cruz, ela está diretamente ligada ao que escolheram por nós ou que nós escolhemos. Não adianta. Agora fique tranquilo. É essa mesma cruz que lhe ajuda na travessia, quando você precisa chegar do outro lado. Pode observar. As pessoas mais interessantes que você encontrou pela vida são aquelas que souberam lidar bem com suas cruzes. São aquelas que não desperdiçaram a oportunidade de sofrimento que o sofrimento trouxe, de lhe fazer crescer, de lhe colocar um brilho nos olhos. São as estradas difíceis que lhe tornaram um bom caminhante. Estradas fáceis não nos tornam bons caminhantes. Agora, quando você tem um trajeto difícil, é igual quando eu percebo que uma pessoa está em crise. Ela fica apavorada, né? Calma. O crisol é fundamental para a purificação. Você vai jogar fora tantas coisas excessivas que hoje você nem percebe que tem. A crise vai deixando a gente nu. Você não vai poder reter o que não é daquela hora. A crise é fundamental para o nosso crescimento. Na psicologia a gente tem até as crises normativas. O que são as crises normativas? São as crises sem as quais você não muda de fase. Se você não vive a crise normativa da adolescência, você será eternamente um infantil, querendo que o mundo se adapte aos seus desejos, às suas vontades, às suas cores, aos seus tamanhos. Pois vem a crise da meia-idade. Você começou a perceber que está tudo despencando, não é mais como era antes, né? Ah, se você não tiver sabedoria para viver esse momento, você não percebe os benefícios da maturidade.
Aí você não percebe, você não usufrui dos benefícios que o sofrimento traz, claro. Você é outra pessoa. Não é bom tornarmos outros. Essa crise, ela é fundamental. Aí de repente você está passando uma crise no seu trabalho, com as pessoas que estão próximas a você, uma crise no casamento, uma crise naquela amizade. Tudo, se você quiser, é um fator determinante para a mudança de rumos, de perspectivas. É como ser expulso do paraíso. Mas não desiste. Não desiste só porque está passando uma crise. Não desiste só porque foi expulso daquela comodidade que você estava vivendo antes. Exerce a sua criatividade. E permita que esse Deus que nos acessa por meio dos sentimentos, dos pensamentos, possa nos ajudar a compreender o que estamos vivendo. Sim, de maneira muito natural.